Pessoal, aqui é VaptVupt, não vamos perder tempo com apresentação. Na descrição abaixo tem todas as informações importantes do vídeo, meus dados, e teremos também o link para quiz para quem desejar certificado no final do curso. Aproveitando a planilha que nós tínhamos na aula passada, só incluímos novos dados para facilitar a aprendizagem desses temas que vamos abordar. Então, nós temos diversas linhas. Algumas linhas a gente não consegue visualizar, então à medida que nós movimentamos a planilha, nós conseguimos visualizar as linhas abaixo. Só que o que acontece? Quando nós visualizamos essas linhas abaixo, o cabeçalho de cada coluna que identifica qual informação está em cada coluna desapareceu. De tal forma que ou eu tenho que lembrar pela minha memória que essa coluna é o número da nota fiscal, que essa coluna é o nome do cliente, que essa coluna é o valor bruto. Mas e se eu não lembro? Essa coluna aqui é o quê? Se eu não lembro mais o que é, eu teria que voltar lá no cabeçalho da planilha para verificar que essa coluna é o valor líquido. O Excel, então, disponibiliza uma ferramenta para evitar esse problema. Essa ferramenta chama-se congelar painéis. Como que nós fazemos? Nós posicionamos na linha ou coluna que nós queremos congelar e, através do menu Exibir, clicamos na opção Congelar Painéis e na primeira opção, Congelar Painéis. O que ele vai fazer? Ele vai congelar painéis da linha acima a que eu estou posicionado e da coluna à esquerda a que eu estou posicionado. Então ele congelou o painel dessa linha e dessa coluna. Vamos visualizar como que isso fica? Está congelado o painel, eu vou movimentar do jeito que nós fizemos no início da aula. Olha o que acontece agora. À medida que eu movimento, aquelas 3 primeiras linhas estão congeladas. Então não importa que eu movimente, elas vão aparecer. De tal forma que nós não percamos a informação. Eu tenho sempre o cabeçalho visível. Isso é uma ferramenta interessante. A mesma coisa pode acontecer para a coluna. Vamos fazer um exemplo. Ao invés de nos posicionarmos nessa célula, vamos congelar painéis nessa célula aqui. Então vamos fazer a mesma operação. Primeiro vamos descongelar e agora vamos congelar novamente, só que agora nós estamos posicionados na célula C4. Então, na hora que eu congelei o painel agora, ele congelou da primeira linha e também da coluna B. Vamos ver o que isso significa. Vamos supor que nós aumentássemos a coluna de cliente, aumentássemos a coluna de vendedor, de tal forma que algumas informações agora não aparecem mais na minha tela, na minha área de trabalho. De tal forma que quando eu me movimente ao lado para visualizar essas informações, a coluna da nota fiscal não desaparece. Olha lá, ó. A coluna da nota fiscal fica sempre fixa. Por quê? Porque ela foi congelada dentro do conceito de congelar os painéis. Então, o conceito de congelar painéis serve tanto para a linha quanto para a coluna. Quando nós congelamos painel posicionado nessa célula, o Excel congela então essas 3 linhas e essas 2 colunas, de tal forma que, se eu me movimentar na planilha, elas sempre estarão aparecendo. Vejamos. Olha lá. Ok? Esse é um conceito bastante interessante quando nós temos planilhas que têm longas linhas e a gente gostaria de manter as informações sempre visíveis. Continuando a aula, então, vamos falar agora de classificação de dados. Nós temos aqui diversos dados e esses dados estão classificados de uma maneira, que foi a forma que nós entramos. À medida que nós fomos entrando com as notas fiscais, à medida que nós fomos digitando as notas fiscais, as linhas foram aparecendo aqui. Então, por acaso, a numeração da nota é a classificação que está essa nossa planilha. Primeiro a nota 123, depois 126, 129, 135 e assim por diante. Agora imagine que nós quiséssemos ordenar essas informações, mas não pelo número da nota, por uma outra informação. Vamos reduzir aqui o tamanho das colunas novamente para que todas caibam na mesma tela. E agora vamos fazer essa classificação. Como que eu faço a classificação? Nós selecionamos o que nós queremos classificar, que são os dados. Então vou selecionar do início até o fim. Está aqui. Clicando no menu Dados, nós temos a opção Classificar. Como que funciona então? Se eu clicar em Classificar,
o Excel me abre uma janela perguntando: você quer classificar por qual coluna? Então você vem aqui e diz: eu quero classificar pela coluna do cliente. Como que você quer classificar? Eu quero classificar de A até Z, ou seja, em ordem alfabética. Veja que a planilha ficou classificada pelo cliente. Então aqui nós temos Alto Posto, Casa Lotérica, Farmácia André, Farmácia do Zé. Então, todos os dados selecionados ficaram classificados de acordo com a opção de classificação que nós definimos. Ok? O Excel ele também permite que você faça uma classificação de mais do que uma coluna. Então vamos fazer a seleção novamente. Selecionei, pedi para classificar. Aqui nós estamos classificando por cliente. Imagine que eu quero classificar também pelo valor da nota. Então eu quero, depois de classificar por cliente, que o Excel classifique pelo valor bruto da nota. E quero que ele classifique do maior para o menor. Vejamos. Então agora ele fez a classificação. Da mesma forma, primeiro ele classificou por cliente. A, C, F, P, até o S do sacolão. Mas dentro de cada cliente, se a gente verificar, por exemplo, as duas notas do Alto Posto, primeiro ele colocou a nota de maior valor, para depois a de menor valor, porque foi a segunda classificação que nós fizemos. Aqui na Casa Lotérica, primeiro a nota de maior valor, depois a outra menor e a outra menor ainda. Na Farmácia André, a mesma coisa, primeiro a de maior valor, depois uma menor e outra menor. Ou seja, ele classifica. Ou seja, o Excel classificou primeiro pela coluna do cliente e depois pela coluna do valor bruto. Sobre classificação, é importante considerarmos que, quando fazemos uma seleção, o Excel tem uma inteligência para tentar detectar se existe um cabeçalho que indica os valores de cada uma das colunas. Então, nessa seleção, quando nós clicamos aqui, a inteligência do Excel percebeu que a minha planilha tem cabeçalho de dados, e quando eu vou selecionar, ele mostra esse cabeçalho para que eu selecione. Então, nesse caso, a inteligência do Excel conseguiu detectar essa informação. Agora, imagine que o Excel não conseguisse fazer essa detecção. O que iria acontecer? Quando nós clicássemos aqui, o Excel iria me perguntar qual a coluna que eu quero classificar. Então ia aparecer coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, ou seja, as colunas que estiverem selecionadas. No nosso caso aqui, ia começar a partir da coluna B, porque é a partir da coluna B que está selecionada. Ok? Então, são duas formas do Excel mostrar as informações que eu quero classificar. Uma, quando nós temos um cabeçalho, e outra, quando nós não temos um cabeçalho. Uma outra coisa importante é que o Excel faz a classificação considerando os dados selecionados. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar novamente, só que ao invés de selecionar todas as informações como nós fizemos, vamos deixar o número da nota fiscal de fora. Então aqui, eu vou clicar a partir do cliente e vou até o final da planilha. Então veja, a minha seleção, ela considera todas as colunas, mas não está considerando a nota fiscal. Por que isso é importante? Porque o Excel vai fazer a classificação daquilo que eu selecionei. Então ele vai classificar essas informações e o número da nota fiscal aqui ele vai manter como está. Vamos ver o que acontece então. Vamos clicar em classificar. Opa, olha o que aconteceu aqui. Quando nós clicamos em classificar, o Excel tentou, através da sua inteligência, verificar se existia cabeçalho. Ele achou que o cabeçalho era a linha 4. Ele achou que o cabeçalho era a linha 4, a primeira que eu estava selecionado. Então, ele colocou a linha 4 como as informações de cabeçalho. Mas essa linha 4 não é cabeçalho. O Excel se equivocou, a inteligência do Excel não foi tão inteligente assim. Então, nesse caso, quando isso acontecer, nós temos uma possibilidade de falar, olha, Excel, meus dados não contém cabeçalho. Tira. Os dados que eu selecionei não contém cabeçalho. Daí ele vai fazer, olha, então me diga qual a coluna que você quer classificar. Qual coluna que eu quero classificar? Eu vou querer classificar a coluna H, que é a coluna de vendedor.
E essa segunda aqui eu vou tirar fora, eu não quero mais classificar por duas informações, eu quero só uma. Então aqui eu vou pedir para excluir um nível. Fiquei só com a coluna H. Ok. O que aconteceu? Ele classificou todas essas informações de tal forma que primeiro vieram os vendedores. Ana, Celso, etc. Só que, olha, o número da nota fiscal permaneceu. Quando ele mudou a ordenação desses dados, ele acabou por perder a informação relacionada à nota. Por exemplo, vamos verificar aqui. Olha, a padaria Anastácia estava com a nota número 198, certo? Eu vou desfazer essa operação que nós fizemos para verificar se a nota 198 era realmente da padaria Anastácia. Como que eu desfaço uma operação, a última operação feita? Eu venho aqui e desfaço a classificação que eu havia feito. Olha aqui, a nota 198 era da farmácia André Andrade e não da padaria Anastácia. O que aconteceu? Quando nós deixamos a coluna da nota de fora e fizemos a classificação a partir da coluna do cliente até o valor em dólar, ele simplesmente manteve a informação da nota fiscal e classificou a informação que estava selecionada, fazendo com que eu perdesse o vínculo que existe do cliente com a nota, do cliente com a nota. Isso pode ser um problema. Você pode ter uma informação que ela era vinculada, a nota fiscal 198 era da farmácia André Andrade. Então, quando eu classifiquei não considerando a nota fiscal, ele mudou essa informação dizendo que a nota fiscal 198 era da padaria Anastácia. Ou seja, ele deixou os dados inconsistentes. Então, quando eu uso o conceito de classificação, eu tenho que tomar cuidado e selecionar todos os dados. Senão, eu corro o risco de perder vínculos que as informações têm. Todas as informações da linha 4 são relacionadas à nota 135. Então, se eu faço uma classificação não considerando todas as informações, eu posso perder esse vínculo que antes existia. Ok? Então, nós vimos que eu posso congelar painéis para me ajudar a não perder uma informação que eu quero sempre visível na minha planilha. No nosso exemplo, nós deixamos as linhas 1, 2, 3 e as colunas A e B congeladas. Então, à medida que eu movimento a minha planilha, essas linhas e essas colunas, elas ficam fixas e aparecendo sempre para o usuário. Nós vimos também que nós podemos classificar as informações. Então, nós classificamos as informações por vários critérios. Eu posso ter vários critérios de classificação. Eu posso ter vários níveis de classificação. Nós aqui exemplificamos até 2 níveis, mas eu poderia ter mais níveis de classificação. E nós verificamos também que a seleção na classificação é extremamente importante, porque se eu deixo alguma coluna de fora, eu posso perder o vínculo dessa informação com os outros dados das outras colunas. Agora vamos ver uma outra ferramenta que ela é bastante interessante e nos ajuda em várias situações quando nós estamos trabalhando com Excel. É a filtragem. Como que funciona? A filtragem normalmente nós fazemos na coluna do cabeçalho, ou seja, o cabeçalho que indica quais informações temos cada coluna. Então eu seleciono o meu cabeçalho e clico na opção filtro. Quando eu faço isso, o Excel me coloca essa setinha em cada uma das colunas. Cada uma das colunas que eu selecionei, ele coloca essa setinha, de tal forma que ele está me dizendo, olha, você pode fazer uma filtragem considerando cada uma dessas colunas, individualmente. Por exemplo, olha que interessante, eu tenho a planilha e tenho as opções de filtro. Para fazer essa operação, eu vou reduzir essas informações de menu que nós temos aqui, só porque a nossa tela é um pouco menor do que um computador normal no curso. Então, para que a gente consiga visualizar as informações por inteiro, eu vou fazer essa operação. Então aqui eu vou clicar para reduzir essa informação e aqui também para deixar um pouquinho menor. Então eu estou aproveitando um pouco mais o espaço da tela para que a gente consiga visualizar as informações. Ok? Se eu clicar aqui no filtro para vendedor, vamos ver o que acontece.
O Excel me disponibiliza informações para eu classificar a coluna e para selecionar, ou seja, fazer um filtro. O que ele me mostrou aqui é, você quer selecionar, você quer visualizar todo mundo? Tá do jeito que está aqui. Ou não, eu não quero ver todo mundo. Vou clicar aqui para desfazer. Eu quero só visualizar Celso. Então eu estou fazendo uma seleção rápida só para selecionar Celso. Nessa tela tem dois botõezinhos aqui que não estão aparecendo na tela que vocês estão vendo, que é o botão OK ou cancelar, ok? Eu vou clicar em OK. E o que o Excel fez? Ele pegou as informações, todas as informações da tela, e mostrou para mim somente Celso. Olha aqui, ele diz que tem Celso na linha 10, na linha 12, na linha 14, na linha 15, na linha 19 e na linha 21. E ele deixou oculta as outras linhas que tem os outros vendedores. Não significa que o Excel apagou essas linhas, ele deixou oculta. Por quê? Porque eu pedi para fazer um filtro. E quando eu fiz um filtro, automaticamente ele mudou esse íconezinho aqui. Repare que os outros ícones é uma setinha para baixo, e aqui, além da setinha para baixo, eu tenho um filtro, ou seja, eu estou indicando, olha, tem um filtro nessa coluna. Da mesma forma que a classificação eu posso fazer em mais de uma coluna, o filtro eu também posso fazer em mais de uma coluna. Vamos ver o seguinte, eu quero saber todas as notas do vendedor Celso, mas da farmácia do Zé. Então eu clico aqui e seleciono. Eu quero tudo? Não, eu quero só farmácia do Zé. Ok, não está aparecendo para vocês, mas eu estou clicando em OK. Ele mostrou então todas as linhas que o vendedor é o Celso e o cliente é a farmácia do Zé. Então eu posso fazer filtros compostos, filtros em mais de uma coluna. Como que eu faço então para desfazer esses filtros? Simples, eu clico no filtro e peço para selecionar tudo novamente. Quando eu fiz isso, automaticamente o filtro de cliente foi eliminado. Agora ele não está mais com um filtrozinho ali do lado. E se eu fizer isso na coluna de vendedor, também eu posso fazer. Clico aqui e ele mostra tudo novamente. Outra coisa, eu posso fazer uma seleção de mais do que um vendedor. Eu quero que tudo? Não, eu quero Ana e Celso. Olha aí. Ele vai me trazer as informações de Ana e Celso. Ok? Então, filtros te ajuda na análise de uma planilha. Ok, então eu vou tirar o filtro do vendedor. Vamos supor então que eu queira saber quanto que eu vendi para a farmácia André Andrade. Eu clico no filtro e seleciono farmácia André Andrade. Ok, o Excel me lista então todas as notas que nós temos para farmácia Andrade, independente de qual vendedor, independente de qualquer outra informação. Por quê? Porque o filtro é só por cliente. Nesse caso, inclusive, nós temos lá vendedor Celso e vendedor Ana. Então, ele me traz todas as informações. Daí eu quero saber quanto que eu vendi. Seleciono aqui e o Excel me dá a informação aqui embaixo, soma. Então, para esse cliente, nós vendemos R$ 3.879. Eu posso fazer isso para qualquer cliente. Ou para mais de um cliente. Eu quero saber quanto que eu vendi para as duas farmácias. Ok, farmácia Andrade e farmácia do Zé. Seleciono e ele me disse lá, olha, sua venda para a farmácia Andrade e farmácia do Zé é de R$ 6.438. Então eu consigo fazer análises rápidas utilizando o filtro. Vamos desfazer a filtragem que nós tínhamos. Uma outra informação interessante em filtragem é o seguinte. Vamos supor que aqui nós não tivéssemos preenchido o vendedor Celso. Então eu vou dar um del. Quando eu peço para fazer um filtro agora nessa coluna, ele me aparece mais uma opção. Ele me aparece, olha, tem todos esses vendedores, mas ele também aparece as células vazias. Então aqui eu consigo falar, olha Excel, me mostra todas as notas que não tem vendedor informado. E aqui ele me traz qual a nota que está sem o vendedor. Eu venho aqui e coloco Celso. Vamos voltar todas as seleções. Vamos agora avaliar um efeito colateral dessa funcionalidade de filtragem. Vamos pegar aqui essa nota, só para exemplificar. Eu vou dar um Ctrl C e vou colar as informações dessa nota aqui nessa linha. Certo? Então agora eu tenho uma nota da Maria que está aqui na linha 25. Agora veja, vou clicar para filtrar por vendedor. Repare que ele não diz que tem nenhum espaço. Ele está dizendo que os dados do vendedor são Ana, Celso e Maria.
Eu vou pedir para trazer tudo que é da Ana. O Excel trouxe tudo que é da Ana, mas veja, ele tem a Maria aqui embaixo. O que aconteceu? Quando nós colocamos uma informação e deixamos essa linha em branco sem ela ter sido preenchida, o Excel pensa que a última informação era anterior a essa linha. Como essa linha aqui não teve dados, não foi preenchida, foi deixada em branco, o Excel acredita que não tem mais informações depois dessa linha. E ele simplesmente faz a filtragem até somente a linha anterior a essa informação que ficou em branco. Então, isso é um efeito colateral. Por quê? Nós pedimos aqui para ele filtrar só a Ana, mas ele trouxe uma informação da Maria aqui. Por que ele trouxe a informação da Maria? Porque o Excel, quando fez a filtragem, ele não analisou as linhas posteriores a essa linha que está em branco. Porque para ele, como essa linha está em branco e não foi mexida, ele entende que a planilha terminava aqui, que os dados da planilha terminavam aqui. E ele não faz análise posterior dos dados que existem posteriormente a essa linha. Por isso que a gente tem que lembrar, quando nós estamos trabalhando com filtros, nós estamos trabalhando com dados contínuos. Eu não tenho filtros e informações não preenchidas em alguma linha, certo? Mas caso isso aconteça e você queira que o Excel não pare naquela informação, você teria que preencher a informação. Por exemplo, vamos aqui preencher, vou colocar um ponto aqui nessa coluna. E agora vamos filtrar. O que o Excel fez? Agora o Excel continuou fazendo. Tanto que ele criou uma nova opção com ponto e se nós pedirmos agora para selecionar Ana, ele não traz mais aquela informação da Maria, porque como não tem mais aquela linha em branco, nós colocamos um ponto, ele considera que o dado daquela linha da Maria também faz parte do meu rol de dados a serem avaliados e filtrados. Certo, pessoal? Então assim nós terminamos o curso de Excel básico. Qual que foi o nosso objetivo com esse curso? Dar a possibilidade de você que assistiu o curso conseguir dar os primeiros passos com Excel, conseguir se virar com algumas planilhas. Mas, como o próprio nome do curso diz, são informações básicas que nós aprendemos. Nós poderíamos ter um outro curso de Excel intermediário, Excel avançado, mas nós preferimos trabalhar outros cursos com projetos. Então, qual que é a nossa ideia? Nós faremos outros cursos de Excel, mas faremos com projetos, de tal forma que nós vamos iniciar um curso e desenvolver um projeto, e esse projeto vai utilizar ferramentas mais avançadas de Excel e vai te dar a possibilidade de aprendizado. Então, nós temos 4 projetos já definidos que nós vamos trabalhar, que é o projeto Excel Controle de Estoque, o projeto Excel Controle de Metas, Excel Controle de Comissões e Excel Controle Financeiro. Em breve, esses cursos estarão no conteúdo do nosso canal do YouTube. Talvez, esse momento que você esteja assistindo o nosso curso, esses conteúdos já estejam disponíveis. Então, verifique se no nosso canal nós já não temos esses conteúdos para vocês se aprofundarem no conhecimento do Excel. E também, se quiserem, deixe nos nossos comentários sugestões de outros projetos. E a gente avalia e pode disponibilizar para vocês. Não se esqueçam de dar o joinha se gostaram. Não se esqueçam de assinar o canal. Se quiserem, temos o nosso Pix nos comentários para que sejam feitas doações. Ok? Um grande abraço e até a próxima.